pessoa. Nosso artista da semana é Frida Kahlo. Na verdade é a nossa artista, né? Então, antes de começar, algo importante para falar da Frida. Ela fez muitos autorretratos. Não sabe o que é autorretrato? Bom, é bem simples. Retrato é quando a gente pinta alguém, ou desenha, ou fotografa, por aí. É a representação de alguém, por imagem. Logo, o autorretrato seria a sua própria representação. Então, ela se pintava bastante. Ela fez várias telas em que ela estava no meio como tema. Há sempre uma espécie de retrato dela. Agora vamos lá. A vida dessa artista. Bom, Frida Kahlo, ela nasceu em 1907, em Coyoacán, no México. E ela era filha de um pai alemão e uma mãe espanhola. Bom, desde pequena ela já tinha alguns problemas, vamos dizer, ela tinha alguns problemas de saúde. Ela tem um gosto grande por fotografia que herdou da família, né? A família dela já gostava de fazer isso. Ela, parece que ela teve poliomielite quando era criança. Isso vai marcar. Ela ficou com uma pequena sequela no pé. E quando ela tinha mais ou menos uns 18 anos, ela sofreu um acidente de ônibus. E aí começou a saga dela. Ela primeiro ficou internada durante muito tempo. E nesse meio tempo, o pai dela dava umas telas pra ela ir pintando. E aí você pensa, ela ficava lá, então ela tava meio de boa, né? Mas não, ela ficava deitada, ela tava presa na cama. Então fizeram um jeito lá pra ela seguir ir pintando. E ela gostava de pintar autorretratos. E ela fazia isso com a ajuda de um espelho, né? Ela via ela mesma, ia lá, desenhava, pintava. Isso tudo deitada. Bom, ao longo da vida ela teve vários problemas de saúde e as coisas foram só piorando. Ela teve vários problemas com dor também. Algumas coisas legais que aconteceram assim que ela saiu da internação e tal, foi o seguinte: ela primeiro começou a estudar arte. Ela estudou arte na Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México. Em 1928, ela se filiou ao Partido Comunista. Lá ela conheceu Diego Rivera, que é um importante pintor muralista do México. O muralismo no México é um movimento muito forte nesse período e marcou bastante a história do país. Mas aí começa a segunda saga, o casamento dela, que teve muitos altos e baixos, e aparentemente muitos baixos, mais baixos do que altos, para ser sincero. Bom, enquanto ela pintava lá no hospital, ela soltou a seguinte frase: para que preciso de pés quando eu tenho asas para voar? A pintura para ela era uma coisa de libertação. Em 1929, ela se casou. Ela nunca teve filhos, mas abortou várias vezes. Então, é complicado isso. Fazer o que, né? Bom, durante o casamento, ela e o marido fizeram algumas exposições e tal, e passaram algum tempo nos Estados Unidos, já que o Diego Rivera, ele foi fazendo algumas exposições e viveu lá durante um bom tempo. Esse cara até 1934. Nesse tempo, olhavam para as pinturas da Frida e dizia-se que ela tinha características surrealistas. Lembra do Dalí? Então, essas características tinham a ver porque ela agrupava imagens assim, mas ela, segundo ela, não eram surrealistas. Olha o que ela disse: nunca pintei sonhos, e sim minha própria realidade. E de certa forma eu concordo, e vocês vão começar a perceber nas imagens. Ela passa as ideias dela através de símbolos, ou dos elementos que compõem a realidade dela, como se fosse um recorte, como uma fotomontagem, sabe?
Eu nunca passei fotomontagem pra vocês, mas é legal. Fotomontagem a gente pega várias fotos diferentes, meio que recorta algumas coisas delas e vai compondo uma imagem nova a partir desses recortes. É bem interessante. Eu já tentei fazer, mas não sei, não dei muito certo ainda com isso. Mas, voltando, eles voltaram para o México, então, de novo, vida conturbada, e houve a primeira separação deles. Em 1935, eles se separam, ela tem alguns problemas no pé, e acaba passando por um processo cirúrgico complicado, que foi a amputação dos dedos, né? Tiraram os dedos dela. Ela teve uma vida bem sofrida, como eu disse, parte de saúde. Contudo, ela não parou de pintar nunca. Em 1937, ela conhece Leon Trotsky, que aí já entra um pouco de história mundial, que ele fez parte do movimento comunista na Rússia, quando eles criaram a União Soviética, só que deu problemas e ele fugiu de lá meio que para asilo político, porque ele começou a ser perseguido. Complicações do comunismo, mas não vamos entrar em detalhes disso hoje. O ideal é falar sobre a Frida. Bom, voltando, ela conheceu lá o Trotsky. Depois da separação, o Diego Rivera fica com a irmã da Frida. Depois eles voltam, ficam juntos de novo. E aí a Frida, em 1939, eles separam de vez, cada um pro seu canto. E ela solta a seguinte frase: Diego, houve 2 grandes acidentes na minha vida, o ônibus e você. Você sem dúvida foi o pior deles. Vamos lá, né? A vida amorosa dela foi complicada nessa parte. Depois da separação, Frida vai para Nova York e Paris. Ela faz algumas exposições, ela entra em contato com Kandinsky, Picasso, 2 grandes pintores da época. Mesmo pintando bastante, a saúde dela foi ficando cada vez mais debilitada, tanto que ela precisava usar um colete para manter a coluna certinha. Frida Kahlo também se tornou professora, ela deu aulas numa universidade mexicana durante um tempo. E em 1953 acontece algo mais forte, né, que foi, ela teve de novo problemas de saúde e ela precisou amputar a perna. Eu não vou colocar aqui a frase porque é meio pesada, mas ela sentiu bastante esse baque, ela sofreu bastante com isso e fazer o quê? Ao longo do tempo, mesmo naquela época, Frida já começava a se tornar um símbolo feminista. Ela deixava claro que ela era a favor dos direitos das mulheres. Vocês podem ver que a Frida tem uma figura imponente, né? Ela é bem marcante. Ela não se rende aos... como que eu posso dizer? Ela não se rende em fazer a figura da mulher perfeita. Você pode ver que isso datando que ela não faz sobrancelhas, por exemplo. Muitas pinturas transparecem o bigode. Que são marcas que, sinceramente, é da pessoa dela. Ela não queria se restringir a esses padrões de beleza, por exemplo. Além de outras questões. Mas vamos lá. Ela ficou deprimida um pouco no final da vida. E ela passou o resto da sua vida no México, na Casa Azul, que era a residência dela, que em 1958 acabou virando museu. E o museu em homenagem a ela, né? Contudo, em 1954 ela já falece. Pouco tempo depois que amputou a perna. O que eu posso dizer sobre a pintura dela? Bom, como vocês viram, a referência maior é o autorretrato. Ela gosta de se retratar na pintura e ela usa elementos do seu universo, né, para
agregar essa pintura, não ficar só a pintura do rosto, então, ou do corpo dela. Ela representa-se de várias formas e ela agrega o que ela está vivendo na pintura. Por exemplo, na fase americana, ela agrega elementos daquela paisagem que ela está vivendo. Momentos de maior sofrimento, a gente pode ver que a figura também transparece algum pouco disso. E também tem as influências indígenas dos povos mexicanos na pintura dela. Existe um pouco de tudo. É quase um registro biográfico, na minha opinião. Na minha opinião, eu não sei, eu não li isso em nenhum lugar. Tá. E é isso. Espero que tenham gostado da Frida Kahlo. É uma pintura incrível. E aprendam com ela. Façam aquilo que vocês amam, independente da situação em que vocês estejam. Assim como ela tá doente, tá horrível, ela escolheu pintar. Se você gosta de desenhar, dá um jeito. A vida pode ser difícil, mas o importante é não desistir. Até mais, pessoal. Abraço.